Boa tarde! Para quem não almoçou ainda, bom dia! Bom, gente, hoje vamos conversar aqui sobre correspondência jurídica, um tema muito legal que vocês sempre me perguntam, que pode servir tanto para estudantes, tanto para bacharéis, tanto para advogados que estão começando, e é uma forma muito legal de potencializar a renda de vocês, complementar também, né, se você atua aí como advogado. É bem bacana mesmo, viu? Eu vou chamar a Amanda, que vai participar comigo, que é minha parceira aqui de correspondência jurídica. Deixa eu esperar ela entrar. Esperar ela entrar aqui. Que alegria ter vocês aqui no almoço. Oi, Gabriel, tudo bem? Sejam bem-vindos, vão chegando. A gente atrasou um pouquinho, gente, mas é porque a gente estava em reunião antes. E aí agora a gente vai começar a live de fato. Mas antes, vão enviando aqui, ó, no aviãozinho para colegas. Ah, é verdade. Isso aí, Gabriel. Compartilhar com o pessoal aí que faz correspondência jurídica. A Amanda entrou. Neide Bueno, seja bem-vinda. Gente, aqui nessa live a gente vai falar algumas coisas, né? A nossa experiência. A gente vai contar uns perrengues que a gente passou. Que, ó, só Deus sabe. Amanda, será que foi agora? Bom, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tranquilo? Amanda? Oi, vocês estão me ouvindo? Eu acho que minha câmera virou aqui. A gente tá te ouvindo, mas não estamos te vendo. Ai, meu Deus. Francisco, seja bem-vindo. Foi? Foi. Agora sim. Tudo bem? Boa Letícia, muito tarde. bem-vinda. Boa tarde, amiga. Parece que até a gente não se vê, né? Tava falando que a É. gente tava fazendo uma reunião, por isso que a gente tá um pouquinho atrasado, mas tá tudo certo. Sim, tá tudo bem, tudo bem. Acontece. Você tá me ouvindo legal? O pessoal tá ouvindo eu e Amanda? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo aqui. Legal. Ai, meu Deus. Foi um filtrinho. Deixa eu tomar minha aguinha aqui Letícia, boa também. tarde. Bárbara, boa Boa tarde, tarde. Bárbara. Gabriel, boa tarde, gente. Joaquim. Joaquim, que prazer. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre correspondência jurídica. Um assunto, né, que participou por muitos anos da nossa vida, né? A Sim, gente pode dizer desde 2018 até sim, 2020. Hoje é pouco, né? Mas assim, no começo era bastante, né? Que a gente fazia. sim. Era o meu Então a foco gente tem, principal, né? sim. E a gente tem bastante autoridade para falar sobre isso, né? Porque o que a gente passou na correspondência jurídica não está escrito. Eu falei que só, os perrengues só Deus sabe. E a gente, né? Claro. E a gente, vocês vão saber parte deles hoje também, que no final dessa live a gente vai compartilhar com vocês os perrengues, já que vocês tanto pedem pra gente compartilhar isso com vocês, né? E vai ser bem Sim. interessante, gente. Vamos conversar sobre como começar, se de fato dá pra faturar, né? Então vai ser uma live bem gostosa. Pega o aviãozinho aí, já envia pros seus amigos que, né, principalmente bacharéis em direito aí, que estão perdidos e não sabem que podem ganhar dinheiro também através da correspondência jurídica. Exatamente. Já compartilha com o pessoal. O Gabriel está aqui, ele faz parte da comissão agora de correspondência jurídica aqui de Jacareí, da OAB. Olha, que Então já legal. envia aí, Gabriel, para o pessoal que faz, né, correspondência jurídica. Convida aí para assistir essa live. Bom, Amanda, eu acho que seria legal a gente contar pro pessoal, né, como começar na correspondência jurídica, já que é um assunto assim muito pertinente, as pessoas ficam perdidas, será que vale a pena? Será que não vale? Tem aviltamento de honorários, infelizmente tem, e a gente também se posiciona com isso, né? Então acho que seria interessante a gente contar um pouquinho aí como a gente começou para o pessoal, para compartilhar e tudo mais, como a gente teve essa sacada, essa ideia também.
tá? Então pode começar aí e eu vou complementando. Tá ótimo. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Leandro, sou bacharel em Direito, empresária atualmente. Meu foco hoje é Direito Previdenciário, então presto serviços administrativos, porém o meu início foi na correspondência jurídica. Eu comecei a me inserir, né, através da prestação de serviços na correspondência. E isso foi lá em 2018, tá? Eu trabalhava no escritório de advocacia, como assistente jurídica. No entanto, esse escritório ele fechou e aí eu fiquei pensando como que eu poderia começar a trabalhar autônoma, né? Como eu poderia empreender sem de fato depender da carteira da ordem. E eu tinha acabado de me formar e tudo mais, enfim. E aí eu lembrei que nesse escritório que eu trabalhava, eu contratava correspondentes. E nem sempre esses correspondentes, eles de fato tinham feito faculdade de direito, alguns sim, outros não, alguns eram advogados, outros não. E aí eu falei, nossa, por que não tentar oferecer esse serviço? E aí eu comecei a pesquisar a fundo sobre a correspondência jurídica, porque eu acho que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, de empreender, a gente precisa pesquisar muito, e foi isso que eu fiz. Por mais que eu já soubesse como era uma contratação de correspondente jurídico, eu não entendia do mercado, então eu fui atrás, pesquisei bastante. E aí eu fiquei refletindo, né? Como que eu iria oferecer esse serviço. E lembrei da minha querida colega Emanuele Coutrin, que é aqui da minha cidade também, fizemos faculdade juntas. E pensei, por que não eu não oferecer uma parceria para ela, para que eu possa expandir os serviços que eu quero prestar. Então, por exemplo, uma audiência, Sim. ao invés de eu ir só como preposta, por que não eu já oferecer o meu serviço de preposta e também o serviço de uma advogada? Então, eu acabei Até indo até... porque a maioria das audiências, né, Amanda, eles falam advogado e preposto, né? Então é Sim, sempre legal ter ali alguém que você possa contar mesmo, que esteja ali disposto também, para não perder a oportunidade, né? sim, esse foi o principal exemplo, mas tiveram outras sacadas também que eu fui pensando na época. Mas o principal exemplo foi o da audiência. E também, como eu tinha pouquíssima experiência, e a Emanuele, querendo ou não, ela já tinha uns 6 meses ali de experiência na advocacia, né? Acredito que era isso. Na época, eu falei, Sim, é vou fazer um pouquinho mais, porque mais. em 2017, meio de 2017 eu já estava com a minha OAB, então já tinha iniciado ali, fazia um ano mais Então, ou menos. mais, ó, há um ano. Então, assim, já tinha uma experiência maior do que eu na época. E aí eu ofereci essa parceria para ela. E foi muito interessante, até me fazer essa pergunta, como oferecer uma parceria para alguém, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar que parceria tem que ser bom para os dois lados, né? E quando eu fui Sim. oferecer a parceria para ela, eu já cheguei com tudo ali, com tudo pensado, com uma lista de possíveis Jeitinho clientes. Amanda de ser, jeitinho Amanda de ser, já chega com tudo pensado. Tudo pensado. Essa cabeça aqui, gente, pensa aos 5 anos pra frente. Então, eu já cheguei lá com a lista dos possíveis clientes que eu já tinha pesquisado, como a gente poderia fazer, como a gente poderia trabalhar, o que cada uma poderia agregar, enfim, e propus pra ela, né, uma porcentagem na época, 50%, né, de tudo, porque tudo que eu precisasse dela, ela ia estar à disposição e nós poderíamos trabalhar juntas, em parceria Sim, na correspondência jurídica. E foi assim que começamos. exatamente. Foi assim. E eu lembro eu lembro exatamente o dia que você chegou no escritório, com toda a proposta já, com tudo meio estruturado. E aí eu falei, não, vamos. Aí você, então vamos então, vamos então. Aí a gente já começou a pesquisar, né, alguns sites. Eu lembro que também no escritório que eu trabalhava, a gente contratava Boa tarde, correspondente. Manu. Boa tarde, Su. A Manu da Boa Dora. tarde, Su. Boa Manu, eu tarde. tô de Dora Classes hoje, hein? O meu Su, daqui a pouco. Eu vou pôr a lente, que eu ganhei um óculos novo, gente. Tô muito chique. muito chique de Dora Classes, todo mundo agora. Ai, Su, minha mentorada maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Pode continuar, Manu. Obrigada. E aí a gente. Eu já tinha, né? No escritório que eu trabalhava também contratava correspondente jurídico, então eu já sabia mais ou menos alguns sites que a gente
contratava as pessoas, né, como funcionava. E eu lembro que na faculdade mesmo, uma época, fazendo estágio, eu me cadastrei em um dos sites. E eu lembro que era R$ 80 para se cadastrar e eu fui tirar cópia de um processo que eu cobrei R$ 80. Então, na minha primeira diligência como estudante, eu já consegui ali ter um investimento pago, né? Que eu fiz um investimento no site, separei um dinheirinho ali do meu salário de estagiária, fiz o investimento no site e aí eu lembro que na primeira diligência eu já consegui receber. Então, as outras já seriam lucro, né? Até porque o meu estágio era pertíssimo do fórum, na época eu estagiava na Defensoria Pública. Então, eu saía da defensoria, já passava ali no fórum, já era o horário que estagiário podia entrar, né? Porque eu não tinha carteira da OAB de estagiário, então era o atendimento ao público. Então, eu saía do estágio, já ia ali para o fórum, já fazia o que tinha que fazer. Então, eu já tinha mais ou menos essa noção, por causa do escritório também que eu trabalhei como estagiária, que a gente contratava. Então, a gente já começou a pesquisar ali o site, a gente já fez cadastro, e aí foi importante também, né, Amanda, desde o começo, que no primeiro mês a gente investiu, né, a gente pegou e fez um investimento. Até é interessante que uma época aqui que a gente fez, um dos sites que a gente vai falar para vocês aqui, que é o Migalhas, você pode fazer cadastro em várias cidades. E aí eu fiz no meu cadastro, cidade de Jacareí, e no cadastro nome da Amanda em outra cidade. Não sei se você lembra disso, Amanda, que a gente fez diferente, para daí cada uma atingir um público ali naquela cidade, porque a demanda, o que acontecia? A pessoa entrava lá no site, digitava a cidade que ela queria e ali tinha um cadastro de todos os parceiros. Então, era importante a gente estar presente em várias cidades, porque era mais chance da gente conseguir ali ser contratado. E, claro, quanto mais cidades você se cadastra, mais é o seu investimento também. Então, a gente aconselha que, no início, você faça numa cidade que você não tenha que gastar tanto, para você arrecadar ali, né, pelo menos o investimento seu, e para que você possa investir em outras cidades. Então, a gente fez isso. E aí foi bem legal. Desculpa, foi a nossa principal estratégia, né? Se cadastrar em várias cidades, em várias comarcas. Como desde aquela época eu já tinha carro, então foi um pouco mais fácil usar essa estratégia. Eu entendo que tem gente que não tem, então fica meio limitado, né? Mas quem tem, gente, dá muito certo. Assim, né? Dá muito certo até você aprender a precificar. Porque no começo deu muito errado essa questão de combustível pra gente e tal, que a gente gastava muito. Exatamente. Mas depois você tem deu que tudo ir certo. precificando, né? É bom sempre calcular, né, Amanda? Que nem você fazer o cálculo do seu carro, combustível, o tanto que ele utilizava, né? O que a gente ia gastar se a gente fosse em outra cidade. Então a gente já sabia que pelo menos um mínimo ali não podia ser menos que aquilo, né? Sim. Até porque precisava, às vezes, tirar cópia de alguma coisa, então a gente precisava ir na OAB. Então, assim, tudo isso tem que entrar ali também no seu cálculo para você para você precificar o valor, né? Porque, infelizmente, muitos escritórios, eles vêm com aviltamento dos honorários. Então, você já tem que saber ali para não ficar caindo nessa questão de aviltamento. Eu sei que no começo é difícil se posicionar, você passa o preço e às vezes as pessoas acabam não contratando porque tem outros colegas, mas eu acho que a questão do posicionamento é muito importante, porque se todo mundo tiver uma linha, um mínimo, nenhum escritório vai conseguir alguém abaixo do mínimo. Então é importante esse posicionamento e a consciência. Sempre leve consciência para outros colegas correspondentes também, para que ninguém fique cobrando, aviltando, né, os honorários, porque senão realmente as pessoas vão estar pagando para trabalhar e isso não é legal, tá? Então tem toda essa polêmica aí que gira em torno da correspondência, mas a gente está aqui para dizer para vocês também que a gente conseguiu se sustentar durante todo esse tempo sem aviltar os honorários. Então, assim, a gente cobrou errado no começo, a gente cobrou, mas depois a gente já começou a ver que, isso aqui não tá legal, a gente tá, tipo,
gastando mais com os despesas do que recebendo. Não que o primeiro mês também, gente, vai ter rios de dinheiro. Não, não Primeiro vai. mês, R$ 130, tá, queridas? Primeiro mês. Tá? Foi Então, assim, exatamente isso. E de não. despesa 800, né, Amanda? Exatamente. E 130 para cada. Então, assim, no começo, até você se estruturar, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade no começo. Mas depois, tudo vai fluindo, você vai aprendendo quais são suas despesas principais, qual é o seu mínimo, igual a Manu falou. E aí você consegue precificar melhor, sabe? Então, assim, dá pra. A pergunta é, né? Dá pra faturar na correspondência? Dá sim pra faturar na correspondência jurídica. Era o meu único dinheiro, meu único orçamento, meu único faturamento daquela época. Eu só fazia correspondência. Eu ainda não tinha começado a fazer nada de questões administrativas em relação ao direito previdenciário, INSS, nada. Então eu só vivia da correspondência jurídica. Então dá sim para faturar, mesmo que no começo você não fature pouco, ao longo do tempo você vai aprendendo os macetes e vai conseguindo sim faturar. Ainda mais se você só focar nisso. Eu acredito que se eu tivesse focado na correspondência jurídica desde 2018 até hoje eu estaria ganhando bem, entendeu? Mas eu mudei o meu foco, né, no meio do caminho e fui pro direito previdenciário. Mas dá sim para você ganhar dinheiro. Inclusive, né, a gente conseguiu até guardar dinheiro, não é só ganhar, guardar também, porque a gente fazia um caixa, né, Manu? Sim, sim, isso é muito importante, gente. Isso eu acho que Lindas, foi maravilhosas. essencial, né? Peraí, que Ah, tem umas obrigada, perguntas. Yusli. A Su Pode falar. perguntou, antes da gente falar do caixa, a Su perguntou em quantos sites a Hum, gente se inscreveu no início. Foram 4, né? teve, acho que é jurídico certo, né? Nem sei se é o Migalhas. mesmo nome hoje, eu acho que é, né? É, Não sei. gente, já É, faz um faz tempo. tempo e assim, não sabemos. Acho que é jurídico certo, migalhas. Juros correspondente. Tinha juris correspondente. Tinha um também que era gratuito, mas nunca vinha, né? Que esse site você. Porque todos esses você tem que pagar um pouquinho. E aí tinha um que era, eu não sei se era de logados, alguma coisa assim, não sei se você Ai, tinha lembra. mesmo. Não lembro o nome E aí específico agora. ele era gratuito, só que ele nunca vinha diligência. Então, assim, gente, pode fazer o cadastro? Pode, é gratuito, mas os pagos eram os que vinham, né? Mas outra coisa, Manu, dica de ouro. Pesquise, entra no Google, faça uma pesquisa, vai lá, olha se de fato dá Porque isso é da resultados, nossa época, né? comentários. Entendeu? Então vai lá e pesquisa, realmente se inscreve em todos que você conseguir, que você puder. E testa, gente. Tudo nessa vida é teste. Até a Yusli falou aqui, Não, cadê? O início é difícil e saber que é um processo ajuda muito. Sim, é um processo, né? Uhum, Boa exatamente. tarde. Vocês dão alguma mentoria para quem deseja atuar na correspondência? Quem perguntou? Nara? Hum, Na correspondência. mentorias, não, mas temos Mas algumas novidades aí, gente. Fiquem de temos. olho. Queria falar nada não, mas vem coisa quente por aí, tá, meu povo? Quentíssima, que não é só de correspondência não, que é uma coisa que vai ajudar muito quem é bacharel em direito ou quem é advogado e quer ganhar dinheiro aí de forma imediata. Então, fiquem de olho aí nos próximos dias, nas próximas semanas, Exatamente. no meu perfil, no perfil da Manu, que teremos novidades, tá? Mentoria só tem a minha por enquanto, que é para quem quer começar no direito previdenciário, tá? Empreender no direito previdenciário. Mas em E por breve enquanto tá teremos outras suspenso também, coisas. né, amiga? Então, assim, a gente tá com muita novidade que a gente vai Mas tem soltar lista aos de poucos espera. aqui. É, lista de espera no perfil da Amanda. Mas não só da correspondência jurídica, a gente vai trazer Sim. muitas coisas para vocês que vocês podem, de fato, ganhar dinheiro de forma imediata, descobrir aí o caminho de vocês, de forma a empreender no mundo jurídico, tá? Fiquem de olho, Sim. teremos Boa novidades. tarde. Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Marina. Boa Ai, tarde, Bá. Kalina. Gente, tanta gente entrando aqui que eu nem tô conseguindo Sim. acompanhar. Meninas de ouro, boa tarde para todos. Claudinei. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos falar do caixa, que é muito importante. Vamos Vamos, voltar lá vamos pro falar do caixa. caixa.
da organização também. O caixa, gente, é muito importante porque o que acontece? Isso foi essencial, porque a gente, na verdade, às vezes é contratado para uma determinada diligência e não dá tempo do parceiro fazer ali o pagamento do correio, ou então o pagamento da cópia, né? Eventualmente tem alguma cópia ou alguma certidão, alguma taxa que tenha que pagar, e isso não poderia ficar saindo do nosso bolso. Então a gente, né, a Amanda veio com a ideia e falou, mas não vamos fazer um caixa? Então os primeiros dinheiros que a gente foi ganhando com a correspondência jurídica, a gente não pegava e já usava. Não, a gente pegava e dividia por três, né, Amanda? Eu, você e o caixa. Então, assim, Sim, o caixa era nosso sócio na correspondência jurídica. E a gente, adorei. e a gente dividia por três. E isso ali, o caixa, era um dinheiro que a gente tinha reservado ali para Ana essas coisas mesmo. Passos, entrou na Não live. sei. Oi, muito boa Ah, que prazer, Ana tarde. Paz. Que honra, obrigada. Ai, Laurinha Laura, entrou. Amiga, obrigada por estar maravilhosa. aqui. O povo tá almoçando com a Obrigada. gente mesmo, hein? O Sim, povo tá sim. almoçando com a gente. Obrigada Então, pela presença. assim, esses valores, né, que a gente tava ali guardando para caixa, eram para as despesas com diligência. Por exemplo, solicitar a certidão de matrícula do imóvel. Na hora que você vai lá no cartório, você precisa estar com dinheiro já para fazer a transferência, solicitar. Então, isso tudo a gente tirava do caixa. O combustível, não, gente. A gente fazia o fechamento e aí o combustível a Era uma gente despesa, né? era uma despesa, exatamente. No fechamento tinha o que entrava, a gente pagava as despesas, e aí o que sobrava a gente dividia por três, né, Amanda? Era assim, eu, você e o caixa. Exatamente. E aí, com isso, a gente foi, e o caixa a gente não mexia. Se a gente mexia, a gente mandava reembolso pro parceiro, né, pra pessoa que estava contratando a gente, e a pessoa reembolsava. Então, é importante ter toda uma organização, tanto financeira, quanto também dos prazos, né? Porque, por exemplo, pensa, se você faz 3 comarcas, você precisa saber se você foi contratado para uma audiência de manhã, a audiência da trabalhista, por exemplo, sempre demorava, né, Amanda? A gente ia lá, ficava Nossa, horas esperando a audiência misericórdia. trabalhista. Você não pode agendar uma audiência ali em outra cidade de manhã também. Então você precisa visualizar a sua agenda, né? Porque a pessoa manda e-mail, liga. Então você tem que ter a agenda ali fácil. O Google Agenda ajudou muito a gente, porque como a gente andava muito, o Agenda sempre estava ali na palma da nossa mão, no celular. Então a gente tinha essa organização para já falar assim, olha, tal dia eu posso, esse dia eu não posso, eu já tenho uma audiência e tal. Então, a organização, tanto de prazos quanto do financeiro, foi essencial para a gente conseguir engrenar ali na correspondência jurídica, né? Sim, exatamente. E, gente, aproveitando o gancho que a gente tá falando aí de recibo, de reembolso e tudo mais, de calcular combustível, quem printar aqui a nossa live, nos marcar e depois, ou mandar um direct também, a gente pode mandar o modelo do nosso recibo de correspondência, que é o que a gente usa até hoje, e também o link do site que a gente usa para calcular combustível, tá? Então, Isso. quem quiser, printa aqui a live e marca a gente, que depois eu envio, tá? Vamos aproveitar aí pra ajudar o pessoal também, porque eu sei que tem muita gente que tá começando e tem dúvida nisso. Quem fez mentoria comigo, inclusive, tem um módulo lá que eu falo de correspondência e mando pras meninas e elas super gostam. Então, quem quiser, print e nos marque, tá bom? E, Isso aí. e Bom, a... Pode falar. não, tô vendo aqui o que a gente já falou, o que a gente não falou ainda. De Eu acho que a valores, questão dos valores, isso mesmo. Façam a pose da foto aí, ó. Vamos fazer então, já né? faço aqui, sorrisão. Pronto, gente. Acho que foi, né? Obrigada, acho que foi. Se não conseguirem, depois a gente faz a pose de novo. Mas Aí a pode. questão dos valores é muito importante a gente falar sobre isso pela questão do aviltamento. Aí, mandando aí, aproveitando esse gancho que a Amanda deu, a gente manda também a mensagem que a gente mandava para os escritórios que vinham com propostas de valores baixos. Isso Sim. daí, gente, a gente pegou o modelo de uma OAB, se eu não me engano,
é de outro estado, tá? Era de Eu não outro sei se foi estado. de Goiás, eu não me lembro agora. Mas foi a OAB se posicionando ali contra o aviltamento de honorários. Então, a gente tinha esse modelinho que a gente mandava para a pessoa, tipo, se tocar que ela está querendo contratar um valor abaixo e que isso não pode acontecer, tá? Então, quem printar vai receber essa questão do modelo que a Amanda falou, do recibo, da locomoção e também da questão do aviltamento de honorários, que era uma mensagem padrão que a gente mandava. E Três é bônus, importante gente. Então é falar, melhor marcar mesmo. por favor, né, gente? E essa questão que a gente estava falando, né, dos valores, para quem está totalmente perdido, pelo menos aqui em São Paulo, tem uma tabela da OAB para advocacia correspondente. É claro que isso se aplica, né, aos advogados, mas mesmo os estudantes, bacharéis, se você está meio perdido, dá uma olhada lá, tira como base, assim, dos valores que você pode pelo menos cobrar, mas tenha em mente o valor que você vai gastar também para fazer aquela diligência, o seu tempo. Tudo isso precisa entrar ali na hora de você passar o valor, né, da correspondência, para que não seja um valor muito abaixo, porque, gente, é um absurdo fazer audiência por R$ 30, né? Isso daí não existe, a gente não pode fazer isso. E estou falando como advogada agora, né, para os colegas advogados, não aceitem esse tipo de propósito, porque isso é uma infração ética, né? A gente não pode aviltar desse jeito os honorários. Meu, audiência é super sério, né? Você tá dando sua cara a tapa ali, você tá assinando seu nome, a proposta de acordo, que esteja. Então, não façam isso, não aceitem mesmo, porque é uma coisa séria, né? Todos os serviços, na verdade, de correspondência jurídica são sérios, né, Amanda? Sim, Quando a todos. pessoa fala para a gente tirar cópia de um processo, das peças principais, você precisa saber o que é, né? Mandar de levantamento, você está ali assinando também, porque tem alguns casos, né, que antes, agora tem o eletrônico, né? Mas antes era tudo físico, você precisava ir lá retirar o mandado de levantamento. E aí você precisava levar sua AB e assinar. Então tomem cuidado, veja se está tudo certinho, confira sempre, não vão assinando qualquer coisa, confira os nomes, preste atenção na hora da audiência, do acordo, o que está sendo falado, né? Peça também para que a empresa parceira que esteja te contratando deixe de forma explícita o que você pode fazer, o que você não pode, o que você pode falar. Leiam as peças do processo, as contestações, as iniciais, gente, quando for fazer audiência, Isso tudo né? te dá muita Porque experiência, conhecimento e você não fica perdido na audiência, tá? Pergunte exatamente, por e-mail para que fique formalizado o que quem está te contratando quer de fato que você fale na audiência, tá? Mesmo você lendo, entendendo o que está acontecendo, formalize tudo por e-mail, porque fica muito mais fácil. Manu, antes da gente entrar nessa questão das experiências que a gente teve, queria falar um pouco aí dos valores. Se você não quer receber pouco, né? Se você não quer essas ofertas de R$ 30, tente procurar escritórios que não são em massa, né? E também, o que acontece com esses uhum, honorários de R$ 30? Geralmente são escritórios quarteirizados, terceirizados, né? Que vão repassando para empresas de logística. Enfim, não é nem, você nem sabe mais quem que tá te contratando, quem que é o primeiro, porque vai passando para exatamente. vários outros escritórios correspondentes em empresas de logísticas. Enfim, quando chega em você, chega os R$ 30. Então, o ideal é que você busque parceiros direto, porque daí você automaticamente vai conseguir faturar mais, entendeu? Então, eu acho que isso é Sim, sim, importante explicar, porque não é todo mundo que conhece o mercado da correspondência. E realmente existe exatamente. aí, como que a gente pode dizer, um repasse, né? Muito grande. Empresas especialistas nisso. Então, por isso que é legal você tentar procurar o cliente direto, Por tá? isso que o Bastante Migalhas pra gente fez, eu acho que foi o melhor, né, Amanda? Porque foi o sempre é melhor um de faturar. escritório que tá ali procurando e vai te contratar. Porque alguns outros sites tinha a hora que era bom, mas tinha a hora que era nesse esquema que a Amanda falou, muito parterizado. Então, às vezes, a pessoa já tá tirando dela e tá repassando para você ali. E, gente, alguns advogados também aqui na cidade,
né? Tinha uma advogada que ela contratava correspondente e ela pagava R$ 30. Gente, isso é um absurdo, né? Um próprio advogado querendo ali contratar e contratar de forma explorar mesmo, né? Aqueles que estão começando ali na correspondência, na atividade jurídica, pagar esse valor. Então, isso não aceitem. Se posicionem mesmo e não aceitem, tá bom? Que a gente estava falando Das da... experiências que a gente teve, né? Isso. Eu gosto sempre de comentar, até falei na outra live, pra mim, assim, Amanda, a melhor experiência foi a oportunidade de poder participar de audiências trabalhistas, apesar de não ter gostado, cível, né? E de JEC, de Procon. Então, assim, ter essa experiência para mim foi sensacional, porque a gente aprende a teoria sim na faculdade. Que lado que você tem que sentar, que horas que você tem que falar, como funciona a logística ali de uma audiência, mas na prática, você estar ali participando é completamente diferente, sem contar a emoção que dá, porque quando você faz direito é essa sensação que você quer. Então, Exatamente. então, assim, a emoção que dá mesmo na condição de preposta ali na audiência, imagino que de advogada seja melhor ainda, mas você aprende, sabe? Você aprende. E aí você estuda aquele processo pra você chegar. Claro que tem correspondente, gente. Correspondentes e correspondentes, né? Tem correspondente que chega lá e não sabe nem qual que é seu nome direito. Mas eu procurava Gente. ler, entender o processo, o que estava acontecendo, Não façam sabe? isso, pelo amor de Deus. Não cheguem lá sem saber nada, porque é complicado. Porque às vezes teve Outra, alguns casos que a gente teve que negociar acordo, né, Manu? Então a gente tinha que saber sim, o que o cliente queria, o que estava acontecendo no processo, se valia a pena, se não valia, para poder repassar esse o acordo, ônus da né? prova de quem que é, se é uma ação de consumidor, será que eu ali, né, fazer a audiência de instrução, o ônus da prova é minha, então assim, é do autor, né? Já chegou casos que a gente teve que forçar ali na audiência, falar, olha, a gente não tem, né? A pessoa não tem essa prova de excelência, porque às vezes o juiz é meio tendencioso para o autor, né? Porque eu lembro desse que era uma comarca bem pequenininha. Então, assim, acontece. Então, você tem que estar ligado ali nas coisas que estão acontecendo na audiência. Se for audiência de instrução, ver quem são as testemunhas, ver o preposto, né? Porque às vezes já aconteceu, né, Amanda? Por exemplo, de eu ser contratada só para audiência e tem o preposto da empresa, né? A gente foi para audiência e aí chegou lá, o preposto não apareceu. O preposto simplesmente não apareceu. E era uma audiência trabalhista. Então, assim, gente, fiquem atentos, combinem antes, né? Avise, né? A pessoa fala, olha, me manda o nome do preposto antes, me manda o Entre em contato, o contato. telefone, porque, gente, Isso. é muito feio chegar lá no fórum trabalhista e você ficar gritando preposto de não sei das quantas. Ai, Preposto. mercado de Eu me peixe. recusava a fazer isso. Me recusava. Explicando. É Mas, porque às vezes o escritório contratava só advogado e já tinha um preposto fixo da empresa, tá? Daí da por isso que empresa de só acontecia isso. fazer audiência. Exatamente. Só fazer audiência. E às vezes o preposto nem sabia nada, porque ele só fazia audiência. Ele às vezes nem estava na empresa. Nem viu Sim, aquilo, mas ele só fazia audiência. E aí o sim. preposto chega atrasado, vem de outra cidade. Então, assim, pegue um telefone, pegue o WhatsApp do preposto, porque, gente, é muito feio você chegar na audiência despreparado. Não façam isso. E se você for preposto também, leia o processo, Leia. entenda, né, do que está sendo falado ali. Eu lembro que a gente foi em uma audiência também, era uma empresa, era um banco que a gente estava representando, e eu não sei se você lembra dessa, foi em Caçapava. E aí o advogado da parte autora, ele entrou com 200 processos naquela comarca que era tipo pequena, com a mesma coisa, assim, mesma causa de pedir uma cobrança indevida e pedindo danos morais. E aí, na citação da pessoa, gente, quando o oficial de justiça foi citar, ele colocou lá que a pessoa falou que o advogado tinha ido numa igreja e falado que ia resolver o problema dela.
E isso Lembro. estava no processo, estava na certidão. Então a gente foi para a audiência já sabendo que o advogado nem apareceu nessa audiência, porque eu acho que ele já estava sendo perseguido pelo juiz. E, gente, onde já se viu? A pessoa mentiu, não tinha, não era devido. Aí o autor só foi na audiência, mas o advogado não apareceu. E a gente estava ali representando o banco e, assim, era uma ação totalmente que não existia, não tinha motivo, não tinha nada. E a pessoa colheu a procuração da pessoa, de um monte de gente da igreja, e entrou com um processo e vários processos no mesmo sentido naquela comarca. Então, assim, leiam as peças do processo, isso é muito importante você ler. Você saber, você está indo para audiência, teve a citação, não teve. A gente já chegou em audiência também, em que a parte autora não tinha sido intimada, lembra, mano? Passamos o maior perrengue, fomos embaixo de chuva, chegamos lá tudo, com os pés tudo molhado, eu com o sapato novo, molhei meu pé, cheguei na audiência. Eles até falaram pra gente, tem um banheiro aqui, se vocês quiserem se secar. E beleza, a gente foi pra audiência, chegamos lá, o autor não tinha nem sido intimado da audiência, a gente teve que voltar pra trás. Então, assim, não foi erro nosso, claro, mas a gente, como a empresa foi intimada, a gente tinha que comparecer, mas isso acontece. Então, assim, gente, leiam as peças do processo, fiquem atentos à contestação, à inicial, ver o que tem de prova, o que não tem, porque isso faz diferença na hora de você estar ali na audiência, mesmo sendo advogado, sendo preposto, o que for. É importante que vocês leiam, tá? Os documentos também, é muito importante. Porque na minha opinião, a correspondência jurídica, para quem está começando, principalmente, ela não é só faturar, ela é aprender e pegar experiência, né? Então, assim, até tava vendo um post ontem falando que, agora não vai ter como mais fazer audiência como preposto, porque as audiências são online. Gente, aí que vocês se enganam, o pessoal tá contratando sim para fazer audiência online, tá? Não é a mesma emoção que uma audiência presencial? Não é. Mas é uma audiência, não deixa de ser. Então, assim, Sim. não desanimem por esse motivo. Outras pessoas falaram também, não tá tendo muita cópia, porque agora os processos são digitais. Gente, comarcas pequenas, existem muitos processos físicos ainda, vocês nem imaginam. Eu E aí mesmo. Pode falar, pode Pode falar. falar. Depois Eu falei, eu além da cópia, você ainda pode oferecer para digitalizar esse processo inteiro para a pessoa. Então, assim, né? Tem mercado, gente, tem mercado. É só saber trabalhar, né? E pensar. Sim, sim. Eu mesma atuando aqui num processo, olha só, gente, como a correspondência jurídica ela pode estar presente em qualquer caso. É um processo de uso capião, em que teve uma penhora registrada na matrícula do imóvel de 1987, a penhora. O processo ele tramita em Campinas e ele era físico e estava totalmente arquivado desde 2002. Então eu precisei contratar um correspondente para ir lá pedir o desarquivamento do processo, depois para peticionar no processo e depois para fazer o recolhimento do ofício. Porque como o processo é físico, tudo isso precisa ser feito presencialmente. Então, assim, é um processo que eu estou atuando que vai ser totalmente digital, né? Mas eu preciso de documentos que são físicos. E a minha Usucapião é em Caraguá e esse processo tramitou em Campinas. Então, assim, totalmente diferente, totalmente atípico, mas que tem a correspondência aí presente. Então, assim, e eu já fidelizei com um parceiro lá, porque ele fez, né, a correspondência para mim, então eu sei que ele foi super rápido, já me mandou. Então, o cliente também gostou e eu tô sempre em contato com ele. Então, isso é muito bacana. E na sua advocacia, você já informa, né, Manu, para o cliente que nesses casos que você já visualiza que vai precisar de um correspondente, você já dá essa possibilidade para o cliente, né? Olha, Uhum. né, não é daqui da cidade, então assim, para você economizar, né, a gente pode contratar um correspondente. Então o cliente gosta, porque se ele quiser que a Manu vá até o local, ela vai cobrar muito mais, né? Porque vai ter o deslocamento. Sim, Então o exatamente. correspondente já tá lá no lugar, enfim, já resolve, o cliente fica satisfeito também. Então a correspondência também impacta muito na advocacia. Então é legal você buscar parceiros advogados também, não só da sua cidade, mas de outras cidades também, para você oferecer o seu serviço. Sim, coisas de prefeitura, gente, que não tem.
né? Aqui em Jacareí eles estão tentando ali ainda colocar o sistema eletrônico, mas tem muita coisa, por exemplo, em cidades do litoral, aqui por perto, que a gente precisa que seja presencial. O Gabriel perguntou aqui questões, né, de mudanças com a pandemia. Eu acho que sim, muita coisa está modernizando para o eletrônico, mas tem muita coisa que às vezes você precisa estar ali presencialmente, porque, por exemplo, os campeões extrajudicial que eu estou fazendo lá em Caraguá. É tudo por e-mail. Mas, às vezes, o tabelião demora para responder o e-mail. Então, assim, eu precisei de uma correspondente para ir lá conversar com ele pessoalmente. Então, isso tudo também é muito importante, posicionamento, sabe? A gente precisa de agilidade do correspondente jurídico, organização, mandar as cópias de forma legível, né? Sem ficar cortando página, sempre tome cuidado com as páginas. Então, assim, PDF, a por questão. favor. Exatamente. A questão da correspondência jurídica é muito uma questão de agilidade também, que às vezes, mesmo você conseguindo atuar de forma eletrônica e tudo mais, tem despacho com o juiz que você precisa fazer, tem esses comparecimentos em cartório, em prefeitura, que são coisas. Cartório e. Só cortando, cartório e prefeitura, na maioria das vezes você manda e-mail, não é respondido, você liga, não é bem atendido, não consegue resolver, aí é só alguém indo lá mesmo para agilizar as coisas para você. Então, precisa ainda, mesmo, né, com os impactos da pandemia, precisa. Tem casos, né, que são urgentes e demandam um correspondente realmente. Então, E nem precisa, não todos tem os jeito. cartórios, nem todas as varas, né, que tem o balcão virtual, tem procedimentos eletrônicos, tem o notariado, né? Então, assim, tudo isso precisa que seja presencial. Então, mesmo com a pandemia, tem muitas coisas que são presenciais e que o presencial pode ali também acelerar muitas coisas, né? Bom, eu acho que isso a gente já falou de quase tudo. A gente fala que vai fazer uma live rapidinha. E já é meio-dia e 55. Então, eu acho que agora a gente já Bom, pode falar dos perrengues, né? Vamos finalizar com os perrengues, contar alguns perrengues que passamos, alguns erros que cometemos também, né? Acho que a gente pode começar pelos erros que sim, cometemos sim. e finalizar com os perrengues aqui. No começo, qual foi o nosso maior erro? Como éramos duas em parceria, o que aconteceu? Ao invés da gente delegar cada comarca ou cada diligência para uma, não, as duas faziam tudo. As duas iam para Salesópolis, as duas iam para Santa Branca, Guararema, Caçapava, o que foi bom, porque a gente trocava ideia, aprendia, muitas ideias Sim. surgiram no caminho das diligências. Então, assim, né? Acordava É, cedo, cedo para ir nas acordava cedo, audiências. chegava tarde, né? Nossa, mas assim, hoje, se a gente fosse trabalhar só com a correspondência jurídica, e aliás, hoje a gente faz isso mesmo não trabalhando só com a correspondência jurídica, mas o pouco que a gente presta de correspondência, que na verdade foi um cliente que ficou lá da época que a gente era cadastrado em algum site, ele pegou o nosso e-mail e hoje ele contrata a gente diretamente até hoje, né? A gente presta serviços para ele. E como Uhum. a gente faz? A gente divide. Então, a Manu faz São José, eu faço Jacareí. E aí a gente vai dividindo as diligências, porque daí a gente otimiza o tempo, entendeu? Não precisa das duas para fazer cada diligência. É meio óbvio? É meio óbvio. Mas no começo pra gente não era óbvio, a gente ia fazendo. Ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. Foi Sim, muito sim. bom por toda a experiência que pegamos juntas, mas hoje para faturar mais, a gente faria isso, né, Manu? Sim, sim. É uma questão assim que ajudou bastante, né? Porque enquanto uma às vezes estava ali conversando com o preposto, a outra já estava ali atenta à próxima diligência que ia fazer e tudo mais, mas não otimizava tempo. A gente estava as duas sempre no mesmo lugar. Então isso de uma certa forma limitava a gente, né? Então é importante vocês se atentarem a isso, é legal, sim, foi bom, mas hoje a gente já faz diferente, né? Tudo bem que o nosso volume é bem menor, mas porque a gente resolveu prezar pela qualidade e não pela quantidade,
Mas se você está começando e tudo mais, então é legal que você tenha essa organização também ali no começo, né? E essa questão também da agenda é muito importante, né? A gente. É porque sempre é bom ter duas pessoas conferindo. Às vezes você pode olhar ali e confundir a data. Então, assim, é bom ter sempre um parceiro para que isso não aconteça, né? De erros, de perder audiência, de perder prazo, enfim, prometer prazo para alguém e não conseguir cumprir. Então, isso tudo é muito importante mesmo se atentarem na organização. Bom, eu acho que de perrengue a gente tem muita história para contar, muita mesmo, Vamos porque a selecionar. gente é, vamos selecionar aqui algumas, porque meu, a gente fez muito tempo correspondência jurídica, né? Então, assim, era todo dia, todo dia, todo dia acontecia alguma coisa. Ou era chuva, ou era, enfim, maquiagem no carro, uma cidade longe da outra. Então, Almoço no feira, carro, marmita no carro. almoço no carro, pega a cidade que a gente nunca tinha ido e tipo, é perto, não, é tranquilo. Aí você chega lá, só morro a cidade, o GPS falha. Nossa, gente. E Começa cidade pequena, contando pelo de qual do você quer? Tem muito. do que Pode a falar gente ficou aí. com muito medo lá, que era bem cara de filme de terror. Como que chama a Bem cara de cidade? filme Harry Potter. Era bem. Como que era o nome daquela cidade, gente? Fugiu agora. Paraibuna, Paraibuna. Que Paraibuna, a gente verdade. foi. Gente, esse daí foi um caso muito legal, porque assim, a gente foi para fazer uma cópia de um processo lá em Paraibuna, que é uma cidade não tão longe da nossa, mas assim, tem pedágio. Ó, a Laura já teve que ir no meio de um mato em Caçapava. Então, Escuta Caçapava, só, Ponta Gabi. Branca, tem dessa. Escuta só o que a gente Guararema, vai contar. Amiga, era a Paraibuna mesmo? gente. Não, a visita em loco que eu tô falando. Era Ah, Paraibuna? tá! Esse daí é outro. Não. Não, não. Esse Ah, daí foi. Foi Santa Isabel? Foi Santa Isabel. Santa Isabel. Será? Santa Acho que Isabel. era. Era tanta cidade, Santa tipo, eu já nem Isabel, que a sei. gente Mas era uma foi. visita em loco. Santa Isabel. E aí a gente chegou lá no endereço que o GPS teoricamente estava falando, mas tinha uma rua e tinha uma avenida, acho que com o mesmo nome, né? Eram uns negócios assim. E aí o GPS mandou a gente para um lugar, tipo, totalmente equivocado. E aí a gente chegou lá e a gente precisava pegar o endereço completo, tipo, o nome da pessoa, para receber uma citação. Porque a pessoa, eu acho que estava se ocultando. Mas é claro que a gente não pegou esses detalhes. Mas, assim, a correspondência, a diligência era uma visita em loco para colher as informações. O nome completo, RG, CPF, alguma coisa assim. Aí a gente foi, o GPS indicou, a gente chegou lá. Aí, gente, de verdade, parecia uma vila abandonada, assim. Filme de terror E total, gente. Vocês aí, não estão entendendo. Vocês uma não vila estão entendendo. abandonada. E aí a gente ficou, será que é aqui? Será? E parecia uma paróquia, né? Tipo, atrás tinha uma igreja, assim, parecia. Aí a gente ficou, tipo, procurando, né? Procurando, e eu fiquei, Amanda, não tô achando, será que é aqui mesmo? E do nada, tipo, a cortininha na janela faz assim, tipo, balança. Gente, parecia a Eu casa falei, de cera. Sabe? A casa de cera. Gente, foi tipo isso. eu falei, Amanda do céu, tem alguém na janela. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. As duas loucas, primeiro mês de correspondência jurídica. E, meu Deus, o Sky era assim, parecia de terror. Exatamente. E aí a gente, tipo, só viu a janelinha assim. E eu acho que a pessoa sabia também que estava sendo procurada por algum motivo. E aí ela ficou se escondendo. Aí a gente viu a Câmara Municipal, aí a gente correu lá perguntar e tal. Aí o moço falou assim: não, é lá pra baixo. É lá pra baixo. Ou Eu, seja, a gente nossa, tava num ainda lugar pode totalmente errado. piorar. É lá pra baixo, ainda pode piorar tudo isso. Aí a gente Ai, tava, tipo, gente. no lugar errado. Só que com certeza, gente, a pessoa tava devendo alguma coisa pra justiça. Porque ela tava bem se ocultando ali na janelinha.
E aí a gente foi, aí a gente chegou, era um condomínio. Por fim, a gente acabou conseguindo a informação com o porteiro. Não precisava a gente passar nada desse perrengue, mas o GPS mandou a gente pro lugar errado, gente. O que a gente podia fazer? Então, assim, é bom você ir, né, em parceria e tal, pra fazer a diligência. Mas tem coisas que, tipo, gente, só quem viveu sabe. E realmente, esse daí a gente ficou no maior cagaço, desculpa a palavra aí, mas a gente ficou Sim. com medo. Mas assim, deu tudo certo no final, depois a gente conseguiu cumprir a diligência, a gente mandou lá o relatório e ó, perfeito, deu tudo certo depois. Débora, Passamos seja um medinho, mas deu bem-vinda. tudo certo. Sim, qual que você ia contar aquela hora? A gente tá contando os perrengues pra quem tá entrando agora. A Ah, gente tá contando os perrengues aqui pra finalizar a live. Os perrengues que a gente passou na correspondência pra vocês darem um pouco de risada e pegar como experiência pra não passar esses perrengues. sim, sim. Não basta ser Não vai advogada, ser tem tem os seus seus perrengues, perrengues. exatamente. Isso mesmo. Bom que meus pais estão vendo todos os perrengues aqui que a gente passou das coisas. Tá vendo, tio, tia? Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo o risco de vida que a gente corria, cara. Não, nem fala isso, senão daqui a pouco não vai deixar mais a gente fazer nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Perrengue chique. Tudo bem, a gente fazia diligência, tinha hora que a gente almoçava no McDonald's, tinha hora que a gente tava almoçando no McDonald's bem tranquilo, mas tinha hora que a gente comia no carro, então assim, deu tudo Marmita, certo no final. bolacha. É, O de Paraibuna também, que a gente foi e a gente chegou lá, e como é uma cidade pequena, gente, a moça do cartório, o advogado, era marido dela, né? Não sei se você lembra desse, que a gente agora chegou lá. lembrei. A gente chegou para fazer cópia do processo. E como era uma cidade teoricamente longe e a gente ia gastar com pedágio, a gente chegou lá, o processo não estava lá. Sim, Aí o a risco Manu de falou assim, vida Manu, é esse que a Manu tá contando agora. Isso foi risco de vida. Vocês não imaginam. Vai, conta. aí a gente chegou lá no fórum e o processo não estava lá. Aí a Amanda falou assim, Manu, se a gente for embora, beleza, a gente vai receber por as diligências, mas a gente vai ter que vir aqui de novo, gastar o nosso tempo, gastar com pedágio e a gente, tipo, vai ter que voltar aqui. Vamos tentar ir atrás desse advogado? Aí eles, do cartório, eles deram o endereço do advogado que estava com o processo, porque já estava para ele devolver em carga, ó, há 1000 anos. Mas como ele era esposo da moça do cartório, né, ele não devolveu. Então, assim, o Tomara que não processo tenha estava ninguém no aqui de escritório dela. Paraibuna que senão vai saber exatamente de quem que a gente tá falando depois que a gente finalizar essa Pois história. é, porque o escritório dele era muito específico. Mas, enfim. Bom, o advogado estava errado também, né? Então, vamos colocar aqui. Era A para ele gente ter viveu devolvido o essa processo história, em então carga. vamos contar. Era para ele ter devolvido o processo em carga, não devolveu. E a gente precisava ver o processo. Aí, chegamos lá. Aí a moça do cartório falou assim, olha, o escritório dele é esse daqui. Se vocês quiserem ir lá. Aí, beleza, a gente foi. A gente pegou o endereço e fomos até o escritório. Chegamos lá, era um tiozão super descolado. Super descolado, advogado mais velho, mas super descolado Velho, assim. mas Aí ele falou assim, não, o processo tá comigo sim. Mas o que vocês querem? Aí a gente foi, tentou explicar pra ele que a gente queria uma cópia de uma peça que tava no processo. Eu acho que ele ficou também um pouco desconfiado da gente. Aí ele falou assim, vem aqui. E a gente foi entrando no escritório dele e fazia assim, ó. Parecia um escritório no labirinto, né, Amanda? várias portas. O escritório... Aí sabe, gente, quando você vai entrar no confessionário do Big Brother, que tem 2 portas, você abre, fecha, abre outra e fecha. A gente foi parar numa sala assim. Quando a gente entrou, era uma sala enorme, cheia de processo. Cheia. Gente, parecia a sala do Harry Potter de verdade. Umas estantes gigantescas. Tinha livro até no teto. Madeira, E o processo dele, a mesa dele, você lembra, Amanda? Dava desespero. Gente, eu acho que tinha uns 50 processos físicos em cima da mesa dele. Não tinha lugar pra ele trabalhar. E a Não mesa tinha. dele era de madeira rusticona mesmo, gigantesca, tipo a mesa da sala de reunião do escritório. Só que de madeira. Exatamente. E cheia de processo com computador de, tipo, com CPU ainda, assim, bem antigo. E, tipo, não tinha lugar pra ele sentar ali e falar, deixa eu ver esse processo aqui. Não tinha. E pra ele achar o processo nosso, né?
demorou um tempão pra ele achar. E no meio daqueles todos processos, era um inventário, gente, que tava, tipo, sei lá, desde 1980, se eu não me engano, o inventário. E era, ó, um processo antigo. E aí a gente começou a, tipo, catar o processo, acho que tinha uns 5 volumes. Aí ele achou, finalmente, né? E aí ele veio, trouxe os processos pra gente e começou a ajudar a gente a olhando procurar. para aquelas 2 portas trancadas e a gente dentro dessa sala com esse cara. E eu só olhava pra porta. Meu Deus. É, porque eram 2 portas, gente, 2 portas trancadas. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que a gente vai achar agora, né? Umas folhas tudo amarelada, digitada de máquina de escrever, assim. Apodrecendo. E aí, justo as páginas que a gente queria tinham sido extraídas do processo. Só que não tinha nenhuma certidão, gente. Ai, tipo, o que que a ódio. gente precisava não estava no processo. Aí a gente, tipo, tirou, assim, tinha uma certidão, assim, tipo, que folhas extraídas foram tiradas do processo. Só isso. Desentranhadas, né? Aí chama desentranhadas, pra quem não sabe essa Tio, palavra. eu acho que o meu processo está na mesa. Deve estar, papai, deve estar, porque, nossa Deus, tinha muito processo lá. E aí, justo a página que a gente queria estava desentranhada. Aí a gente teve que tirar, tipo, de antes, de depois, a certidão de desentranhamento, que provavelmente era o que a gente precisava, porque do nada mudava o sentido, assim, então não